Muito bem, então vamos falar de função logarítmica e, para tanto, precisamos discutir ainda o conceito de logaritmo, as suas propriedades, as suas operações possíveis, né? De onde vem essa ideia aí de logaritmo. Então, um pouquinho da história, contextualizar aí a história dos logaritmos, um programa antigo que tinha na cultura, né? Senta que lá vem história. Então, olha só, o desenvolvimento dos logaritmos deve-se principalmente a dois matemáticos do período do Renascimento, né? Lá pelo século XIV, até o século XVI. Século XIV, os anos 1300, século XVI, os anos 1500. Então, antes disso, não tinha o uso ainda de logaritmo, né? Então, nós temos aí o John Napier e o Joost Burger, cujos trabalhos foram produzidos de forma independente, porque a comunicação naquela época era muito complicada, né? Acho que a imprensa, não me lembro agora, a imprensa de Gutenberg, quando ela veio a ser inventada, é por esse período, mas eu precisamente agora não estou lembrando da data. Naquele período, levava-se muito tempo para realizar operações de multiplicação e divisão nos cálculos trigonométricos da astronomia e da navegação. E aí é uma coisa interessante para você perceber, né? A matemática, como a ciência, ela sempre se liga muito com o que está acontecendo, com o que se necessita. Então, as pessoas se debruçavam sobre problemas, por exemplo, para fazer cálculos astronômicos, né? O que é um cálculo astronômico? É porque as distâncias para as estrelas, a distância para o Sol, para a Lua, a distância marítmica é muito grande. Evidentemente, os astrônomos, né, estudavam as estrelas por vários motivos, mas nessa época, principalmente, se você vai recordar, é que começam as grandes navegações, né? Portugal, Espanha, depois outros países e vários outros locais do mundo também já tinham desenvolvido alguma coisa. Então a Europa precisava bastante de facilitar, calcular rotas, calcular distâncias, calcular ângulos, calcular os cálculos trigonométricos, senos, cossenos, tangentes, cotangentes, secantes e cossecantes. E para simplificar esses cálculos, foram desenvolvidos a teoria, né, os logaritmos, que transforma de maneira muito tranquila multiplicação, né, de um número com potência muito alta em adição e uma divisão em uma subtração. Mais à frente a gente vai ver isso nas propriedades, mas basicamente é isso. Então, esses navios aqui que precisavam atravessar distâncias gigantescas, né, se guiar por estrelas, inclinações e tudo mais. Aqui, por exemplo, está aqui um objeto que é utilizado, eu vou já falar sobre eles. Então, isso mexeu com os matemáticos, os filósofos naturais da época e tudo mais. E esses dois aí, o Napier e o Burger, eles nos ajudaram bastante com a invenção, com o desenvolvimento do logaritmo. E para você que estuda literatura, vai aqui o Luís Vaz de Camões, que é mais conhecido pelos Lusíadas, mas olha só, 1572, século XVI, né? O trecho onde descreve epicamente, né, a façanha na estrofe 14. Já descoberto, tínhamos diante, lá no novo hemisfério, nova estrela, não vista de outra gente que ignorante. Alguns tempos esteve incerta dela. Vimos a parte menos rutilante, e por falta de estrelas menos bela, do polo fixo, onde ainda se não sabe, que outra terra comece o mar acabe. Essa nova estrela era a Crux, localizada no extremo inferior da famosíssima Cruzeiro do Sul. E é interessante pelo seguinte, os povos que aqui habitavam, né, os povos nativos, por exemplo, do Brasil, eles conheciam essa formação de estrelas. Não chamavam de Cruzeiro do Sul, porque aqui assim, tá vendo aqui, ó, né, eles não conheciam. Eles conheciam, mas os europeus não. E quando, com as grandes navegações, for possível você atravessar grandes extensões sem se perder, com cálculos precisos, porque imagina, se não se faz um cálculo preciso para você sair de Portugal e chegar no Brasil, você se perde no caminho e fica dando voltas pelo mar. Ou então você erra muito, né? Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Como é que eu chego no Rio de Janeiro, saindo lá de Lisboa,
por esses mares aí com aqueles... Não tinha GPS, não tinha internet, não tinha radar, não tinha nada disso, né? Então era muito complicado e foram justamente os logaritmos que permitiram toda essa troca, esse comércio, conhecimento de povos, novos povos entre si, que começaram usando, né, o logaritmo para fazer esses cálculos. Você vai entender isso mais à frente. E só uma curiosidade, né, aqui são alguns dos instrumentos utilizados na época. Nós temos aqui o astrolábio, que é esse objeto aqui, que usava para localizar o Sol e as estrelas do céu. É muito comum a gente ver alguns desenhos com o astrolábio. A bússola, né, instrumento que define a direção dos pontos cardeais. Então você tem a Terra, ela foi dividida em norte, sul, leste, oeste, e usando os meridianos e as latitudes, né, latitude e longitude, com os meridianos e os paralelos, não é isso? Então, com a bússola. O sextante, que era usado para medir a abertura angular entre a vertical de um astro e o horizonte para fins de posicionamento do navio no globo. E o quadrante, instrumento náutico datado de 1460, usado para calcular a altura dos astros, determinando assim a latitude do ponto de partida e o lugar onde estava o barco, né? Porque nós tínhamos latitudes e longitudes. A balestilha foi um instrumento fundamental para a expansão marítima moderna, utilizando para medir graus a altura que une o horizonte e o astro, e desta forma para determinar os pontos cardeais. Então todos mais ou menos faziam o seguinte: nos ajudavam a olhar a posição de um astro no céu, e essas posições já eram mapeadas durante séculos, né? E mais ou menos a altura, fazendo comparação com outros astros, você sabia mais ou menos o seu ponto no globo, né? O globo já era conhecido, e aí você começava a se guiar. Então eu não posso ir muito para a direita, não posso ir muito para a esquerda. Então nessa época aí nós tínhamos os graus, os minutos, os segundos e ainda os décimos e tal, que foram representados, né? Então 2 graus, 3 minutos, 15 segundos. Isso não é só para falar do tempo, mas também desse deslocamento aí, utilizando os astros, as longitudes e latitudes, os meridianos, né, e os paralelos, respectivamente. Então, bem interessante essa história. Quem tiver mais interesse pode ir lá pesquisar e você vai gostar bastante de saber isso. Olha só outra coisa aqui, ó. Se desenvolviam as cartas náuticas. Então aqui temos um mapa aqui da carta náutica pré-mercator, né, de mercado, de troca, de compra e venda da costa da África. Então esses aqui, nós temos a Europa aqui acima, para o lado aqui o Brasil, né, a América do Sul, pela posição mais ou menos da América do Sul. Então os povos europeus começaram a navegar aqui bastante, né? Então eles vinham fazer, como diz aqui, mercado, trocar, comprar, vender, levar para a Europa para vender, e assim eles faziam. Então as latitudes observadas e direções magnéticas com escala constante, assumindo uma superfície terrestre plana de Fernão Vaz Dourado. Mas eles não sabiam que o mundo não era plano, era um globo? Sim. Mas aí o que acontecia? Cada mapa que você faz, ele tem um estilo. Então, às vezes, você planifica o globo e vai utilizando algumas medidas para não se perder. Porque senão eles se perderiam, tá? Eles se perderiam utilizando de forma incorreta. Só que esses valores eram muito grandes. E aí precisavam de tábuas, de tabelas, para fazer alguns cálculos, para se localizar a altura do astro, né, a distância entre eles. Então, nós tínhamos as tábuas astronômicas ou roteiro calendário, que era um sistema usado para transferir o lugar geométrico ocupado no céu pelo Sol, pelos planetas do sistema solar e pelas estrelas fixas. Então, de dia usava o Sol, de noite os planetas e as estrelas fixas mais visíveis para a posição ocupada ou indicada por um segundo observador. Então, esse mapa aqui, ele auxiliava aos navegadores se localizarem, trocando de dia usando o Sol, né, como um guia, e à noite usando as estrelas fixas mais visíveis e utilizando também os planetas de acordo com a época do ano. Tá? Samuel Zacuto criou essas tábuas de declinação do Sol, chamado de Almanac Perpetuum, em 1496, que foram feitas para o rei de Portugal,
Dom João II, não à toa, porque Portugal se lançou muito ao mar nessa época, né? Entregues a Colombo na véspera de sua primeira viagem. Olha só que interessante, né? Permitiram então a observação da altura meridiana do Sol para, com conhecimento da declinação, se poder calcular a latitude do lugar às tábuas. Um detalhe. Por que isso é importante? Porque o Sol, ao longo do ano, não fica na mesma posição. E quando você se desloca por vários meridianos, o Sol também muda. E também por vários paralelos, o Sol também muda. Por várias latitudes, o Sol também muda de posição. Então você precisa fazer como se fosse uma compensação para poder se guiar pelos mapas, pelas cartas náuticas, que eram muito importantes para serem utilizadas na navegação. Tá bom? Bom, outra curiosidade aí do logaritmo, evidentemente, não ficou só na história. Você tem, por exemplo, hoje em dia. Você sabia que uma pessoa com audição normal é capaz de ouvir uma grande faixa de sons de intensidade bem diversa? Bom, existe um valor mínimo de intensidade do som, abaixo do qual não se ouve som algum. É o limiar de audibilidade, cujo valor é em watts por metro quadrado, que é potência por área, né, por superfície, igual a 10 a menos 12. Tá? Olha só que é uma potência de um número muito pequeno. É o número de 11 zeros e 1. Tá? Há também o valor de intensidade a partir do qual não consegue, que é 1 watt por metro quadrado, que é o 1, né? Tudo bem, isso a gente já compreende o tamanho. Mas é do 1 até o 10 a menos 12, ou seja, 0,00 é o 1 dividido por mil, milhão, bilhão, trilhão, né? Dividido pelo trilhão, certo? Manipular e comparar valores nessa faixa numérica de 10 a menos 12, está aqui, até 1. Além de sons cujas intensidades superam o limiar da dor, que é muito barulho, né? Não é tarefa fácil. Imagina você multiplicar ou fazer a comparação, né? A relação entre 0,5 e 0,000005. É até fácil porque você já conhece potência. Mas se fosse 0,531 dividido por 0,1943,220, fica mais complicado fazer esse cálculo, né? Então, é por isso que se usa a escala logarítmica para fazer esse tipo de cálculo. Então, você tem essa situação aí da escala, né, do logaritmo para você transformar a multiplicação em adição e transformar a divisão em subtração. Tá bom? Aí vamos discutir aqui para chegar justamente no conceito de logaritmo matematicamente. Tá? Então, olha só. Suponhamos que um caminhão 0 km que custe hoje em torno, deve estar até mais caro, 120 mil, e sofra uma desvalorização de 10% por ano de uso. Então, a cada ano, eu vou retirar 10% do valor inicial. Depois de quanto tempo de uso, o valor do veículo será 60 mil. Então, vamos lá. A cada ano, perde 10% do valor, tá? Então, a cada ano que passa, o valor do caminhão fica, no primeiro ano, 90% do ano anterior. No segundo ano, 90% do próximo. No terceiro, 90% do ano anterior. A cada ano diminui 10% do valor daquele momento, tá? Então, seu valor, após um ano de 120 mil, né? Após um ano, vai virar 108 mil. Depois de 2 anos, vai virar de 108 mil, perde 10%, vai virar 97.200. Depois de 3 anos, perde 10% de 97.200 e vai virar 87.460. Então, o valor do veículo evolui ano a ano, de acordo com a sequência. 120 mil, depois 0,9 de 120 mil. Depois, olha, eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 0,9. O que significa isso? Que é 0,9 vezes 0,9 vezes 120 mil. Porque esse valor aqui, vale 108 mil. E esse valor aqui vai valer quanto? 97.200, tá? E esse valor aqui vai ser 87.480. Então, repare, a cada multiplicação por 0,9, que é o fator multiplicativo aí, eu vou reduzindo o valor. A pergunta é, qual é o valor do ano X, tá? Qual é o valor do ano X para que isso aqui dê
60 mil. Então, vai ficar assim, ó. 0,9 elevado a x vezes 120 mil igual a 60 mil. Tá bom? Bom, aqui dá para simplificar os dois lados dividindo por 10 mil, né? Então, se eu divido os dois lados por 10 mil, eu vou cortar esses 4 zeros. Basta eu dividir por 10 mil. Então, fica 0,9x vezes 12 igual a 6. Então, vai ser 6 sobre 12. Isso implica que 0,9x igual a 6 por 12, dá 0,5. Então, o que é o x? O x é um número que, quando 0,9 é elevado, é igual a 0,5, tá? E isso daí veio a ideia do logaritmo, tá? Que é o seguinte, é você pegar o logaritmo de 0,5 na base 0,9 é esse número x. Que é isso, Ricardo? Que loucura é essa? Calma, calma, pequeno gafanhoto, eu vou explicar direitinho de onde é que chegou isso, para depois a gente voltar aqui e resolver essa situação. Então, para a gente entender, olha só, a que expoente devemos elevar o 2 para obtermos o 8? Né? Que número eu tenho que colocar no 2 aqui para que isso dê 8? 2 elevado a x tem que dar 8. Tá? Que número é esse? Acho que você já sabe, né? É o 3, certo? A que expoente devemos elevar o 4 para dar 16? Aí vamos direto agora. 4 ao quadrado dá 16, então é o 2. Então aqui ó, é o 3, aqui é o 2. A que expoente devemos elevar o 2 para obter 32? É o 5. Elevar o 3 para obter 27? É o 3. Elevar o 9 para obter 31? É o 2. O 5 para 125? É o 3. O 2 para 16? É o 4. O 3 para 81? É o 4. O 6 para obtermos 216? Ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 3. O 5 para o 25? 2. Então, essa pergunta a gente pode transformar de uma nova forma. É equivalente qual o logaritmo de 8 na base 2? Então, a gente vai escrever assim, ó. Como é que a gente vai fazer a história? Qual o logaritmo de 8 na base 2? É o 3. Tá? Isso implica, ou é equivalente, aqui 2 elevado a 3 igual a 8. Tá bom? Qual o logaritmo, vamos botar aqui, ó. Qual o logaritmo de 81 na base 9? É um valor que eu não sei. Que valor é esse? É o 2. Porque 9 ao quadrado dá 81. Tá? Qual o logaritmo de 216 na base 6? Então, quem é? Está aqui, ó, é o 3. Quando eu pergunto que número devo elevar o 2 para dar 8, eu estou dizendo que o logaritmo de 8 na base 2 é esse número. Quando eu pergunto que número devo elevar o 9 para dar 81, eu estou perguntando que logaritmo de 81 na base 9 eu vou obter. Que logaritmo de 216 na base 6 eu vou obter. Então, aqui que a gente chegou. Que logaritmo de 6 na base 0,9 vai dar esse valor que eu quero saber, que é o tempo, né, para chegar a 60 mil. Essa é a ideia. Então, logaritmo, né? Logaritmo. Tá? O logaritmo de b na base a é igual a x. Ou seja, a elevado a x igual a b. Tá bom? Onde a eu chamo de base, isso aqui é a base. B eu chamo de logaritmando, e o x eu chamo de logaritmo. Logaritmo, tá? Logaritmo. Essa é a ideia, tá bom? Então, olha, qual é o logaritmo de 64 na base 2? Ou seja, qual o logaritmo de 64 na base 2? Que número eu devo elevar o 2 para dar 64? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, é o 6.
Tá bom? Qual logaritmo de 343 na base 7? Que número deve elevar? O 7 deve ser elevado para dar 343. 7 vezes 7, 49, vezes 7, 343. Então é o 3. Qual o logaritmo de 121 na base 11? Que número, né? 121 na base 11. Que número devo elevar o 11 para que dê 121? É o 2. Certo? Qual o logaritmo de 625 em 5? Que número devo elevar o 5 para dar 625? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. É o 4. 5 elevado a 4 vai dar 625. 225 na base 15. Logaritmo de 225 na base 15. Que número devo elevar o 15 para dar isso? 15 a quanto? 15 ao quadrado. 15 é o 2. Tá bom? Então, 2 elevado a 6 igual a 64. 7 elevado a 3 igual a 343. 11 elevado a 2 igual a 121. 5 elevado a 4 igual a 625. 15 ao quadrado igual a 225. É aí que vem a história do logaritmo. Eu estou pegando um expoente e transformando isso no número em si, tá? E como não sei se você lembra lá na propriedade dos expoentes, quando eu multiplico dois números de mesma base, você soma os expoentes. A multiplicação se transforma em soma. Quando eu divido dois expoentes de mesma base, eu subtraio esses expoentes. A divisão se transforma em subtração. Entendeu como é a história? É essa percepção que eu gostaria que você obtivesse entendendo esse processo aí. Muito bem. Então, o que está acontecendo aqui? Que número devo elevar o 9 para que dê 6? Claro que aqui a resposta não vai ser simples, porque eu preciso de uma tabela de logaritmos, ou mexer com algumas propriedades, ou tentar transformar isso de algum jeito para resolver essa questão. Então, agora, entendendo tudo isso, vamos voltar aqui. 0,9 elevado a 1 dá quanto? 0,9 elevado a 2 dá quanto? 0,9 elevado a 3 dá quanto? 0,9 elevado a 4 dá quanto? 0,9 elevado a 5 dá quanto? Aí a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Nesse caso aqui, a gente vai usar uma calculadora para resolver a nossa vida mais rapidamente. Aí vamos usar aqui, 0,9 elevado a 1 é 0,9 vezes 0,9 é igual a 0,81. Então, não é. Vezes 0,9 igual a 0,729. Não é. 0,729 vezes 0,9 dá 0,625. Então, aqui deu 0,9, aqui deu 0,81, 0,729, 0,6561, vezes 0,9, 0,5949, 0,5949, vezes 0,9 dá 0,53. Então, a sexta ainda não é. Vezes 0,9, 0,48. Passou. Então, aqui eu tenho 0,59 para cá e aqui eu tenho 0,48 para cá. Então, provavelmente, entre o ano sexto e o ano sétimo, então, mais seguro, no sétimo ano, passou, né, do valor, né? Aqui estava 0,8, 0,7, 0,6, 0,59, 0,9 elevado a 0,6, 0,9 elevado a 0. Aliás, a 0 não. A 6 é 0,53. Perdão, aqui é 5,3. Tá? 0,53. Então, aqui 0,48. Então, entre o ano 6 e o ano 7, então é mais seguro dizer que no ano 7. Só que isso daqui é uma trabalheira. Imagina naquela época que não tinha calculadora. O que foi que o pessoal fez? O pessoal fez várias tabuadas, né? Várias tábuas de logaritmo.
Então, tem alguns logaritmos que a gente vai ver bastante. Logaritmo na base 10, logaritmo na base do número de Neper, né? É o E conhecido, você vai conhecê-lo mais à frente. Algumas vezes a gente vai trabalhar na base 2, na base 3, na base 5, tá? Algumas vezes. Mas é muito comum o logaritmo na base 10 e logaritmo na base do número natural, do número de Neper, tá bom? Então, a gente vai ter outra forma de solucionar isso mais à frente, usando também calculadoras, outras coisas. Você vai conhecer os vários processos para resolver isso daí, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula.